cansada de viver as mesmas situações repetitivas, contexto, aonde você se sente que não sai do lugar? Nesse vídeo de hoje eu quero estimular você a mudar de estação. A estação mudou e um novo tempo ressurge sobre a sua vida. Eu quero te encorajar e te ensinar nesse vídeo como mudar a sua estação e viver o melhor de Deus na sua vida. Para nós entendermos a mudança de estação, precisamos entender em qual estamos primeiro, porque às vezes queremos mudar e nem sabemos que de fato onde nós estamos. E Deus está nos ensinando que precisamos olhar para a nossa realidade. Se você voltar em outros vídeos meus, eu estou te ensinando como olhar para dentro de você. E nessa realidade de mudar a estação, eu quero falar sobre a sensação que muitas vezes recoa no nosso coração, de que é a sensação de nos sentirmos o quê? Órfãos, né? Assim como a história de Esther, que eu quero falar que está lá no livro de Esther, no capítulo 2. No versículo 7, fala o contexto de quando Esther se tornou uma rainha. Quem era Esther? Esther era uma jovem que era órfã e que cresceu, foi educada pelo seu primo. E ao ser educada, ela cresceu diante de um rebanho judeu e tendo um entendimento do que era a palavra de Deus. Quando nós reconhecemos aonde nós estamos, saberemos qual estação iremos entrar. E existe uma nova estação para você e é claro que essa estação ela sempre vai ser nova. Deus tem algo novo para se estabelecer. E diante disso eu quero levar você, através da palavra de Deus, a entender a história de uma mulher, de uma jovem que ela tinha uma realidade e ela se apropriou de uma nova realidade e ela foi para uma nova estação. E deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não vai numa nova estação sozinho. Deus quer nos encorajar a levar outras pessoas nessa nova estação, a mover as outras pessoas juntamente conosco. E assim foi com Esther. O livro de Esther relata todo o contexto da sua história, desde o seu nascimento até o momento em que ela se tornou rainha. E ao se tornar rainha, fez com que toda a sua geração e todo o seu povo fosse abençoado através do seu contexto. Mas eu quero falar um pouco da característica de Esther. Esther era uma mulher, uma jovem órfã. Ela cresceu com a orfandade no seu coração e muito tem sido os desafios da nossa sociedade de hoje, que se chama orfandade. Muitos se sentem órfãos, se sentem desacompanhados, se sentem ausentes de apoio. Talvez você se identifique com uma característica como essa: eu não me sinto apoiada, eu me sinto sozinha nas situações da minha vida. Isso é um sentimento de orfandade que tem tomado a geração por causa das ausências que nós vivemos emocionalmente e reflete consequentemente na nossa vida com Deus e que impede a gente de ver uma nova estação. Mas Esther não criou barreiras para viver uma nova estação, ao contrário, ela enxergou uma oportunidade na sua vida quando a situação bateu na porta. Às vezes nós estamos esperando que Deus nos empurre mediante uma nova estação, que Deus nos jogue para uma nova estação, mas não, a nova estação ela bate na porta sutilmente. Se você está pronto, você vai abrir e viver essa nova estação. E é isso que Deus quer. A característica de Esther era pautado na orfandade, então ela tinha tudo para poder viver uma mente escrava. Ela tinha tudo para viver refém de opiniões dos outros, mas ela decidiu viver a oportunidade e aceitou o desafio de reinar naquele tempo, num povo que não era do Senhor, e desfrutou da vontade do Senhor. A característica de orfandade, ela tem a ver, eu quero compartilhar alguma delas com vocês. A primeira delas é que a gente se relaciona com as pessoas aprisionadas. Se você tem um sentimento órfão no seu coração, você vai ficar se relacionando com as pessoas se sentindo escravas, como se você devesse algo para alguém. Deixa eu dizer algo, você não deve nada a ninguém, ninguém te deve nada. Se tem algo para acertar, vai acertar agora em nome de Jesus e não se relacionem com essa pendência. Essa é uma mente órfã. Nós somos filhas do Deus Altíssimo, filhos de Deus, e com a filiação de Deus nos tornamos livres. Outra pessoa que vive sobre essa orfandade produz um sentimento de não pertencimento. Você já chegou em algum lugar e não se sentiu preenchida? Parece que você não pertence àquele lugar? Isso aí é um sentimento de orfandade, de vazio interno, e é uma característica que forja na tua alma. E às vezes a gente já vi tantas pessoas dizer: eu não me sinto bem nesse lugar, mas não é o lugar, é a forma que está no seu coração, que você pode mudar de lugar e permanecer da mesma forma. Outra questão é que não acredita em si mesma. Você tem vivido desafios de acreditar em você? Uma mulher, um homem que está com aquele sentimento de orfandade no seu coração tem dificuldade de acreditar em si próprio, acreditar que Deus pode te usar para mover transformação na vida de outras pessoas, e Deus quer te tirar desse lugar hoje. Tem uma nova estação para você. Também
é insegura. Quantas inseguranças você pode estar vivendo no dia de hoje? Reflita. Esse vídeo é para você refletir na sua história e entrar nessa nova estação. Quantas inseguranças você pode estar vivendo nesse exato momento? Eu já vivi muitas inseguranças na minha vida. Eu já fui paralisada por algumas inseguranças e hoje eu posso estar aqui falando para você que eu superei elas. E Deus se manifestou nas minhas inseguranças. As inseguranças, elas podem ser um rótulo que te estaciona, mas ela pode ser tão somente uma cicatriz que te leva num próximo nível. Um dia insegura, hoje não mais. E assim o Senhor fez na minha vida. Por quê? Porque Ele restaurou a identidade de orfandade para uma identidade de filha. Como é bom sermos aceitos e amados como filhas e filhos de Deus. Um outro ponto é a visão pessimista. Você já andou do lado daquelas pessoas que reclamam e tudo vê o lado negativo? Você tem essa visão negativa? Talvez você está olhando para alguém e lembrando, ou e você? Será que você tem se tornado essa pessoa com uma visão pessimista que olha para as situações e fala, vai dar errado. Começa a vir uma nuvem, agora vai chover, vai cair uma tempestade. Tá com uma dificuldade aqui, já transforma a famosa frase que nós gostamos de dizer, faz uma tempestade em copo d'água. Isso é uma característica de quem vive uma realidade órfã. E a realidade de orfandade não pertence aos filhos de Deus. E não é que você não pode aceitar elas. Veja bem, existe uma grande diferença em não aceitar, em aceitar e transformar. Deus não nos chama para não aceitar, Deus nos chama para visualizar e transformar. Então, primeiro preciso aceitar que eu fui indisciplinada, que eu fiquei sem destino, não acredito em mim mesmo, fui insegura. Nós vamos olhar e ver que isso é uma realidade estampada. É como você olhar no espelho e querer negligenciar uma espinha que está no teu rosto. Ela está ali, você precisa cuidar dela, você precisa tratar ela. Uma vez que gerou um impedimento, ele precisa ser sarado e resolvido para que a manifestação de Deus aconteça. Então, olhe e entenda aquilo que você é, e daquilo que você é, ser transformada em identidade. Aquela que é filha de Deus, ela muda de estação. Aquela que reconhece quem ela é, ela transforma a sua realidade. Por quê? Porque as inseguranças não mais farão parte. Nós vivemos pela palavra, uma vez inseguras, outra vez vivendo pelo que a palavra de Deus diz. Se existe uma visão pessimista, a Bíblia diz, não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu creio que eu vivo, e isso nos leva para uma nova estação. Deus não está te levando para uma nova estação porque você está vendo ela bater, mas porque você acredita que ela é real, amém? Porque você acredita que ela é real, e você deixa de viver relacionamentos que dependem das pessoas. Aquela pessoa que vive uma mentalidade de orfandade depende da opinião dos outros. Se alguém falar que bom, você vai. Se alguém falar que ruim, você para. Mas Deus está dizendo para você, avante, minha filha, sai desse lugar, tem uma nova estação, você não está vendo? Tem uma nova estação brilhando diante de você, e essa nova estação vai lhe proporcionar a minha manifestação. E a manifestação de Deus na nossa vida, ela é sempre prazerosa, porque só existe um caminho. E a Bíblia diz que esse caminho é bom, ele é perfeito e ele é agradável, né? Deus nos proporciona um trajeto como esse. Ele está falando, filha, filho, sai deste lugar e vamos para uma nova estação, porque você vai deixar de se relacionar como escravo nas pessoas e passar a viver tão somente a minha vontade, tão somente os meus sonhos e os meus anseios para a sua vida. Viver a vontade de Deus é aprender a renunciar às nossas coisas passadas, a renunciar a uma identidade passada e assumir uma nova identidade. Essa nova identidade é o que Deus projetou para você. Então conquiste ela, seja recheado dessa unção, seja abastecido, porque quando nós somos abastecidos por essa unção, nos movemos ao sobrenatural, e se mover ao sobrenatural faz com que a gente saia da nossa natureza, tire os pesos. Todas as vezes que você vive o sobrenatural, você alivia os fardos, você faz com que os seus fardos ficam leves, como a palavra de Deus diz, é viver. Existe uma nova estação, deixa de ser uma mente de escrava, deixa de ser uma mente órfã, e vamos viver hoje uma identidade de filho. Quem é filho vai até o fim, e eu declaro sobre a sua vida que você vai até o fim, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para concluir, e assim ele fará sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.